bom dia, bom dia, graça e paz, bom dia da parte do nosso Deus, toda a bênção, toda a paz, que é tudo que nós necessitamos, é tudo que nós precisamos. A doce paz do nosso Deus, bom dia, pessoal, peço desculpas, tivemos um atraso aqui hoje, mas aqui estamos para cumprir o propósito, não é? Que nós temos. Bom dia, Gerson Pires. Deus abençoe. Tenha um dia de paz na presença do nosso Deus. Esse canal aqui, ele fala sobre saúde espiritual, saúde emocional. E eu quero aproveitar para perguntar para você, como você está hoje? Como está o seu coração hoje? Como você está vivenciando o dia de hoje, essa semana? Ontem foi feriado para alguns. Como é que está o seu dia de hoje? Como é que você acordou? A forma como nós acordamos começa, né? Já fala da forma como nós dormimos. Então, como é que você dormiu ontem? Você dormiu bem? Dormiu cedo? Você descansou? Teve uma noite boa? Porque a forma como a gente dorme vai, de certa forma, tende a determinar como nós vamos passar o dia, né? Como vai ser o nosso dia. Então, às vezes, a gente teve uma noite intranquila e, de repente, a gente acorda com aquele cansaço, né? Aquela sensação de que não teve descanso. Que você possa ter as suas forças renovadas nessa manhã. Que a alegria do Senhor seja a sua força, onde quer que você esteja. Aonde você estiver, se você está começando o dia hoje, se você já está no trabalho, se você vai, como eu, daqui a pouco começar o trabalho, que a graça do Senhor lhe alcance, lhe renove as forças, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Então, nessa manhã, as misericórdias do Senhor já estão disponíveis para mim e para você. Então, nós podemos sim nos renovar e ter a certeza de que o dia de hoje também será abençoado, porque as misericórdias do Senhor estão se renovando em nós. E hoje, a leitura será, né, como a gente está fazendo aqui nossas lives, Manancial. Como nós estamos fazendo, o Manancial é esse livro devocional, certo? Com leituras diárias. E ele é confeccionado, promovido pela Convenção Batista Brasileira, União Feminina Missionária Batista do Brasil e aqui no Rio Grande do Norte, né, pela Convenção Batista do RN, tá? Eu não sei qual é o aplicativo que você usa, qual livro, mas é muito importante que você tenha sua Bíblia e um devocionário para te ajudar nas suas meditações. Use também um caderno onde você anota tudo aquilo que Deus fala ao seu coração, como também aquilo que você fala com Deus. Deixe registrado os seus pedidos, agradecimentos, os pedidos das pessoas que fazem para você, os pedidos que você conhece. Então, eu quero sugerir você a ter essa vida devocional dinâmica, se você não tem. Se você já tem, continue para se fortalecer mais e mais. A leitura de hoje é Gênesis capítulo 6. Nós lemos ontem sobre Deus é fiel, tá? Se você que esteve aqui conosco, nós falamos sobre a promessa cumprida de Deus a Sara e Abraão. Então, o tema era Deus é fiel e hoje o tema é Deus é bom. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Capítulo 7, de 1 a 5 e capítulo 8, versículo 20. Vamos lá? Gênesis capítulo 6. Nove.
E diz assim a palavra. Antes vamos pedir aí o esclarecimento do Espírito Santo, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine sobre tudo aquilo que o Senhor quer falar nesta manhã. Tu já falaste ao meu coração e eu quero ser instrumento agora na vida, Senhor, de todos que puderem ter acesso a esta live. Quero apresentar ao Senhor a vida do Gerson Pires, esse que está aqui conosco. Que o Senhor o abençoe e o guarde em sua vida, sua família, sua fé, sua saúde e tudo que diz respeito a ele. E a cada um, ó Deus, que vai ainda ter acesso a esse vídeo. Fala ao nosso coração, o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E diz assim em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Olha que palavra, que característica, né? Que classificação interessante. Noé era justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Bom dia, pastor Clóvis. Que coisa boa sua presença aqui conosco. Seja bem-vindo a esse espaço que já é seu, né? Já esteve conosco aqui, é nosso amigo, então é sempre bem-vindo. Gênesis capítulo 7, de 1 a 5. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 casais, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Nós estamos em Gênesis capítulo 7, de 1 a 5. Versículo 3. Também das aves dos céus 7 casais, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. Amém. Botou aqui, bons dias, paz. Agora, Gênesis capítulo 8, versículo 20, diz assim: E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Glória a Deus. Deus abençoe a sua palavra. Então vamos à leitura. O Senhor disse a Noé: entra na arca você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Gente, eu achei tão interessante isso, né? O próprio Deus, né? Dá esse elogio a Abraão. O que Deus falaria de mim e de você? Né? O que Deus falaria? Será que Deus falaria isso? A gente leu aqui em Gênesis capítulo 6, o versículo 9. Vejam que a descrição sobre Noé, eu tô falando, não tá nem no livro, viu? O Gênesis 6, versículo 9 diz: estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Só que essa descrição aqui é feita pelo historiador, digamos, por quem está contando a história do Gênesis, que atribui-se a Moisés, né? Então, está se dizendo que Noé é justo e andava com Deus. Mas agora a gente está vendo o próprio Deus dizendo para ele: eu reconheço que você é justo. Olha que maravilhoso receber esse elogio. Passar por esta vida aqui, deixando um legado em que as pessoas dizem: Ilana era uma mulher justa que andava com Deus. Clóvis, Gerson era um homem justo e andava com Deus. Ai, gente, que coisa maravilhosa. Não está no livro isso aqui não, tá? Não está no livro da devocional, mas me chamou muito a atenção. Então vamos para cá. Deus é bom o tempo todo e em todo tempo cuida bem de nós. Ao lermos a história de Noé, é possível vislumbrar o cuidado e provisão de Deus para com ele, com sua família e todos os seres humanos. Inclusive, notamos também os planos divinos de livramento e propósitos para aqueles que andam com o Senhor.
Sou prova disso, diz Cleilma Ricker, que faz essa devocional. E creio que você também seja. Em minha leitura bíblica anual, enquanto relia a história de Noé, deparei-me com o tempo em que eles ficaram na arca, pouco menos de 1 ano. Tempo relativamente curto comparado ao tempo que Noé levou anunciando a destruição da terra pelo dilúvio. Acerca da vida de Noé e do tempo que passou na arca com sua família e com os animais, quando enfrentaram inúmeras dificuldades e desafios, aprendemos algumas lições. Vamos pensar aqui, né? A gente geralmente só lembra da arca. Deus tenha misericórdia de nós. Amém, pastor Cláudio. A gente lembra só de que ele entrou na arca e ficou livre, né? Mas pensa aí nos dias, foi 1 ano, né? Pouco menos de 1 ano. Imagina naquela situação. A arca não devia ser bem cheirosa, né, gente? Né, pastor Clóvis? A arca deveria ser um lugar apertado, cheio de animal, cheio de bicho, sem a perspectiva de quando é que ia acabar. Foram 40 dias e 40 noites. Então, desculpa, gente, eu falei 1 ano porque eu tinha lido aqui, mas é 40 dias, 40 noites. Imagina aí, né? A chuva sem ter perspectiva, sem ver sol, com um monte de gente ali, sabendo que pessoas que você conhece morreram. Bichinhos, talvez, que você conhecia, você amava, morreram. Vamos parar e pensar, né? É sempre bom ler a Bíblia com essa imaginação, com esse pensamento que a gente reflete, né? Ih, gente, tem uma pontinha aqui no meu cabelo que não tá me obedecendo. Ao vivo é assim mesmo. Então vamos lá. Pensando nesse tempo que eles passaram com a família ali na arca, a gente tira algumas lições. Primeiro, o Senhor Deus sempre cumpre os seus propósitos em nossas vidas e provê tudo o que precisamos. Percebam que Deus ali, ele vai orientar Noé exatamente. Olha, faça assim, assim, assim. Então Deus provê o que é preciso. É possível lidar, ponto 2, é possível lidar e viver em harmonia com outros seres vivos e com a natureza. Ponto 3, Noé era justo, íntegro e andava com Deus. Por isso, ouviu e obedeceu a sua voz. Bom dia, Ana Micaele. Quando a gente, olha só, a gente estava falando, né, de ser chamado, de ser reconhecido como alguém justo diante de Deus. E olha aqui, ele era justo, íntegro e andava com Deus. Então, ouvia e obedecia a voz do Senhor. Então, se nós queremos ser pessoas justas, queremos ser reconhecidas pelos outros, pelo mundo como pessoas justas, pessoas de Deus, e principalmente reconhecidas por Deus, nós precisamos ouvir e obedecer a voz de Deus. Ponto 4. Quando ouvimos a voz do Senhor e agimos conforme as suas instruções, desfrutamos de muitas bênçãos e vivemos o que Ele tem de melhor para nós e para os nossos. Precisamos ouvir a voz de Deus e agir conforme as suas instruções para desfrutar das bênçãos e vivermos o que Ele tem para nós e para os nossos. Foi assim com Noé. Ele não apenas venceu todos os obstáculos juntamente com sua família, mas teve seus dias prolongados sobre a terra. Se você for lá em Gênesis capítulo 9, 28 ao 29, vamos ver quanto tempo depois do dilúvio Moisés ainda... Desculpa, Noé ainda, viu? Eu tô com Moisés na cabeça. Gênesis capítulo 9, 28 diz: E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos. E morreu. Então vejam, até os dias são prolongados quando nós obedecemos a Deus. Quantas pessoas talvez não eram... Eu tenho isso para mim, né? Não sei se o pastor Clóvis vai concordar aqui comigo. Ele botou: circunstâncias difíceis servem para nos provar. Amém. Isso mesmo. Então, o dilúvio, vivenciar tudo aquilo que ele passou, né? Que Noé e sua família passaram, foram provas. Eles já tinham vivido provas anteriores. Imagina, né, pastor Clóvis, o tempo que Noé passou anunciando a mensagem de Deus,
sendo escarnecido, né? As pessoas rindo dele, achando que ele era doido, ele era gaga. Então ele já estava passando por situações difíceis aí. Depois passar por tudo isso que a gente falou, porque eu acredito que ele não entrou feliz da vida lá na arca com a família, sabendo que pessoas talvez que ele amasse, que ele conhecia, estavam indo embora. O próprio, não precisa nem ser gente conhecida, o próprio fato, né? Desculpa, eu tô com a espinhazinha bem aqui em cima, na pontinha do nariz. Como a gente não tem contra-regra para botar uma make assim, né? Vai com o nariz assim mesmo. Então, bom dia, Cessa. O pastor Clóvis está dizendo sim, provado e aprovado. A vida do crente. Tem um rapaz chamado Vini Arcanjo, ele é muito engraçado, um rapaz do Instagram, e ele tem uma musiquinha que ele canta: a vida do crente, ela não é um morango. Então, para ser cristão, realmente precisa estar preparado para ser provado e aprovado, né? Então, mas para isso precisamos ouvir a voz do Senhor e agir conforme as suas instruções. E aí nós vemos aqui, eu comecei uma coisa e não terminei, que eu falei, pastor Clóvis, me corrija se eu estiver errado. Mas eu acho assim que tem muita gente que morre antes do tempo. Sabe que eu estou falando de heresia? Porque você vê que Deus atrela muito, por exemplo, a obediência, né? A obediência a viver mais sobre a terra, se prolongar os dias. Talvez não seja nem prolongar em termos de quantidade, mas prolongar em termos de qualidade. Por exemplo, existem pessoas que ouviram a vida inteira que tinham que parar de fumar, mas não quiseram saber, fumaram, desenvolveram um câncer e morreram. Às vezes a pessoa vai morrer no tempo certo, mas o tempo determinado, mas a qualidade de vida até que isso aconteça, talvez não era aquilo que era para acontecer, né? Então, eu coloquei isso aqui assim aleatoriamente, se eu estiver errado, podem me corrigir, mas eu acredito que existem pessoas, por exemplo, jovens, que a vida são ceifadas no tráfico, andaram com pessoas erradas, e talvez Deus tinha algo mais, algo não diferente para eles, mas foi a escolha. E ele coloca aqui, ó, o pastor Clóvis coloca, faz sentido. Ai, que coisa boa, não quero falar heresia aqui, né? Mas eu realmente penso muito nisso. Obviamente que há um tempo, a Bíblia fala em Eclesiastes, que há tempo de morrer. Então Deus também determinou os tempos de cada pessoa. Mas muitas vezes algumas pessoas poderiam prolongar um pouco se elas obedecessem a Deus, né? Obedecessem as instruções de Deus, às vezes através de um pai, de uma mãe, da própria Bíblia, da igreja, de um pastor, de amigos sérios e comprometidos, né? Então vamos lá. E aí termina aqui dizendo que a bondade, o cuidado e a misericórdia do Senhor nos seguem em todos os dias da nossa vida. Você sente isso na sua vida? Você é grato a Deus porque a misericórdia, a bondade, o amor de Deus seguem a sua vida todos os dias? Eu queria falar para vocês aqui, se você tiver um pedido de oração, coloca aí que a gente vai orar, tá certo? Estou de saída, Deus abençoe a todos. Que pena, pastor Clóvis, mas muito obrigada por ter passado por aqui, tá bom? Um abraço, Deus abençoe a Cristina, abençoe vocês, dê um dia abençoado. A gente também não vai demorar muito, mas obrigada, pastor Clóvis. Muitas pessoas talvez orem pela Igreja Batista Central em Mesquita. Ok, pastor Clóvis, estaremos orando sim, ok? Nós teremos o nosso momento de oração e já tem alguns pedidos feitos aqui, tá? Algumas pessoas estão fazendo também pro meu direct e tudo, então nós estamos aqui com os pedidos e estaremos incluindo. Como Deus é bom, né? Quantas pessoas se perguntam, crentes e descrentes e talvez até alguns crentes, como Deus é bom se há tantas pessoas sofrendo, crianças, vítimas de violência, de abuso. Quantas vezes parece que Deus está com os olhos fechados diante de tanta maldade? Como chamar Deus de bom? Como achar que Deus é bom? Uma coisa que a gente precisa lembrar é que Deus
se manifesta também pela misericórdia dele. E a gente precisa lembrar de quantas pessoas que passaram por situações extremamente dolorosas e difíceis, mas que justamente foi nessa circunstância em que Deus se revelou como nunca antes. Quantas pessoas, às vezes, vivendo uma vida de facilidades, vivendo uma vida de coisas boas acontecendo, de fama, de ter tudo o que querem, se afastam do Deus verdadeiro. E muitas vezes Deus permite que outras passem por dificuldades para que o seu caráter seja forjado. É na dor. E talvez essas pessoas sejam as verdadeiras bem-aventuradas. Então Deus não nos poupa dos sofrimentos, mas a bondade dele não está em poupar-nos do sofrimento. A bondade dele está em se manifestar através dos sofrimentos. Porque é muito fácil qualquer ser humano viver coisas boas. Existem pessoas vivendo coisas boas, mas não tem paz no seu coração, não tem alegria, não tem sentido, não vem nem o bem que elas estão desfrutando. E existem pessoas que justamente por passar por dificuldades vão vivenciar coisas profundas com Deus que vai valer muito mais do que se tivessem uma vida só de prosperidade, de bonança. Eu não lembro se foi Davi que fala que para minha paz eu estive em grande amargura, ou foi o rei Ezequias, quando ele soube que ia ficar doente, né? Soube que ia morrer. E eu acho que ele vai falar isso em algum momento, depois que ele recebe a cura. Ele disse: foi para minha paz que eu tive grande amargura. E, enfim, existem inúmeras provas de que a bondade de Deus ela se manifesta mesmo em meio à dor. Existem muitas pessoas que se convertem, né? Depois, eu tô agoniada aqui com esse cabelinho aqui que tá aparecendo. Tem uma jovem chamada Isabel Veloso, uma menina muito bonita, de 17 anos, que está com um diagnóstico, né, de um câncer terminal. Depois de 3 anos lutando com o câncer, ficou boa e agora a notícia que ela recebeu é que o câncer ele voltou mais agressivo e de forma terminal. Só que ela ainda está bem de saúde, assim, aparentemente ela não aparenta estar doente, ela é muito jovem, muito vivaz, né? E ela realizou o sonho de se casar com o namorado dela, que é o Lucas. E se você seguir, @Isabel Veloso, mas se você colocar no Google Isabel Veloso, ela está sendo muito falada. Ela é muito conhecida. E essa menina ela está enfrentando, né, esse câncer terminal com muita fé. Não que vai ficar curada, mas muita fé de que ela pode viver os últimos dias dela com alegria, com paz. Então ela tem surpreendido muitas pessoas com esse posicionamento dela, com essa postura dela diante da morte iminente. E ela sabe que vai chegar um momento em que agora ela tá bem, ela aparentemente está bem, está em pé, está brincando, está rindo, mas ela sabe que aos poucos o tumor vai aumentando a sua agressividade, ela vai perdendo essa saúde dela, né? Até chegar à morte. Essa é a fala dos médicos. A gente sabe que a última palavra é de Jesus, mas ela tem colocado que ela tem entendido que nem tudo é ser curado. Também é possível você viver a vida, vivenciar os melhores momentos da sua vida, mesmo diante da morte. E que o milagre é diário. Então, olha só, Deus não tirou essa menina do problema, Deus não tirou ela do câncer, mas Deus está dando a ela uma perspectiva diferente e através dela muita gente está sendo tocada, muita gente está sendo alcançada, muitos jovens estão olhando para a vida dela, né? Ela professa a fé em Jesus Cristo, então muitas pessoas estão olhando para ela, muitos jovens estão olhando para ela e tendo uma nova perspectiva de vida. Porque quando você realmente... Muitas pessoas têm medo de falar da morte, de pensar na morte, mas a verdade é que a morte é justamente o ponto de partida para que você comece a pensar na vida. Você tem que lembrar da finitude,
para que você possa viver a vida com mais seriedade e ao mesmo tempo aproveitando melhor a vida. E a Bíblia fala, inclusive, em Eclesiastes, que é melhor a casa que tem luto do que a casa que tem festa, porque o luto faz você parar e pensar. Então, aonde tem uma consciência da morte, há um maior respeito pela vida e um maior anseio pela vida. Um desejo de viver mais intensamente. Mas também, para nós, a nossa esperança é que a morte não é o fim. Então, a gente vive com qualidade aqui e vai para a eternidade. Eu estou falando sobre isso porque falando sobre a bondade de Deus que se manifesta em diferentes situações. Tem uma outra jovem chamada Ritinha, juntos com a Ritinha, é o Instagram dela. A Ritinha, ela tem uma doença muito difícil mesmo. Quem acompanha sabe, ela está obesa, muito obesa, ela está numa cama e as pessoas pensam que o problema dela foi obesidade. Não, ela era uma menina que tinha um peso dentro do considerado normal e ela teve essa doença, que começou a trazer outras comorbidades e outras doenças, enfim. E hoje ela está, assim, realmente muito, muito mal em termos fisiológicos e físicos, mas espiritualmente essa menina é uma bênção. Ela é uma menina que faz, assim, a diferença. É uma jovem também, Ela escreveu livros e ela conta a experiência dela, principalmente na fé, A fé que ela tem. Então, que Deus abençoe muito a Ritinha, a vida dela inspira bastante. Atualmente ela está com uma piora, um quadro dela, mas acompanhe juntos com a Ritinha. E são coisas como essa que fazem a gente ver a bondade de Deus. Eu sigo também uma página chamada A Adora, que é uma associação de apoio a pessoas com doenças raras. E são doenças que elas não são só agressivas, elas são feias. As doenças são feias, porque elas são doenças que trazem tumores no rosto das pessoas, coisas horríveis, que faz com o corpo humano. Então, é algo que você olha e às vezes você não quer continuar vendo. Mas eu aprendi a amar aquele projeto, amar aquelas pessoas. Eu oro nominalmente. Eu creio na cura de Deus para muitos ali. Mas eu também louvo a Deus pela vida daquele rapaz. Eu esqueci agora o nome dele, mas sigam. Ele é a prova da bondade de Deus, porque ele vai até esses doentes, essas pessoas com doenças. Ele beija, ele abraça, ele alegra essas pessoas e ele faz a campanha divulgando para que as pessoas ajudem. Então, são coisas como essa que trazem a bondade de Deus. Não é Deus não permitir doenças como essa, mas são vidas como a desse rapaz. Eu tô até assim me emocionando, porque eu tô lembrando aqui dele, das imagens que a gente vê. Então, é algo impressionante. E realmente Deus, assim, ele está até falando comigo mesmo. Porque existiam várias vezes que eu olhava aquelas fotos e dizia, Senhor, por que, meu Pai? Por que essas pessoas passam por isso? Por que essas doenças que deformam tanto o ser humano? E aí Deus manifesta a sua bondade através do amor que esse rapaz e tantas outras páginas, você conhecer vários outros trabalhos, outras instituições que demonstram a graça de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus através de pessoas para esses outros seres humanos. Então, assim, talvez a bondade de Deus não se resuma em nos livrar, nos proteger, mas é permitindo passar, mas vendo a graça, a misericórdia, a bondade, a presença, o cuidado dele, mesmo em meio às dores. Inclusive, essa é até a frase da Isabel. Ela coloca assim, apesar da dor, vivendo, apesar da dor.
Então, vamos orar a Deus por essas pessoas e vamos agradecer a Deus por essa bondade. Vamos orar pelos sofrentes, que vivam a bondade, a misericórdia de Deus. Todos os dias o Senhor chegue ali com a sua graça, derramando presentes na vida dessas pessoas, né? E vamos orar pela Isabel Veloso, pela Ritinha, pelo Helder, também alguém que eu acompanho aqui, é um rapaz que no auge dos seus 30 anos, antes dos 30 anos, ele pulou na cachoeira lá e ele bateu num banco de areia e ele ficou tetraplégico. Hoje ele luta, né, para ele voltar aos movimentos. Alguns ele tem voltado, mas é uma luta. Campanhas em cima de campanhas para os tratamentos que são caros. Mas ele com a esposa e o filhinho dele pequeno estão ali dando lições para as nossas vidas. Entre altos e baixos, dificuldades que eles enfrentam, porque eles são humanos, mas eles sorriem, se alegram, choram, agradecem a Deus, se amam, né, se cuidam, são cuidados por inúmeros profissionais. Eu fico olhando aqueles profissionais e eu falo, gente, isso é Deus purinho. E é tanta coisa, né? A doença de Huntington, que é uma doença que foi a doença que levou o meu sogro ao óbito, né? Ele faleceu. Essa doença é uma doença extremamente agressiva, extremamente incapacitante, e ela é dada como uma doença sem cura, né? Mas eu creio na cura, eu creio que vai chegar essa cura. Enquanto a cura não chega, a graça de Deus está sendo derramada, porque o meu sogro, ele viveu ali na misericórdia de Deus, né? Apesar de tudo, ele chorava quando ouvia um hino, ele cantava, ele tentava, né, balbuciar, sei se sabe, tentava balbuciar um hino, ele se emocionava quando estava na presença de Deus. Então é algo que era maravilhoso, né? Apesar da dor, da nossa dor em vê-lo daquela forma, a gente via o mover de Deus na vida dele. Também pessoas com epidermiose bolhosa, que é uma doença também muito ruim, pega muito crianças, né? Muitas pessoas com a pele se descascando, essas pessoas têm uma hipersensibilidade. Elas não podem ser tocadas, elas não podem, né? É muito difícil. Então, vamos orar por essas crianças. Sigam, eu acho que é Jardim das Borboletas no Instagram, que tem esse caso, né? Que é o caso de crianças com epidermiose bolhosa. Vamos orar por elas e que a bondade de Deus se manifeste dia após dia. A gente viu algumas dessas pessoas também, cheia com a pele toda ali, cheia de esparadrapo, de curativo, mas elas brincam, elas riem, porque em algum momento da vida delas, a dor é atenuada. Em algum momento elas encontram alegria. Em algum momento elas veem que Deus está ali. Então isso é a bondade de Deus. Curas e milagres. O nosso Deus, ele pode demonstrar a sua misericórdia. A Ceissa falou verdade. Ele pode demonstrar sua misericórdia, mas ele também pode curar. Se ele quiser, ele cura. Ele é Deus de milagres, ele é Deus de promessa, ele é o Jeová Jireh, o Deus provedor, ele é o Deus do impossível. Então ele pode curar, ele pode abençoar, ele pode tirar a doença, ele pode curar através, apesar da doença. Vamos orar pelos presos, principalmente os presos injustamente. Quantas pessoas estão, pais de família, estão presos injustamente, enquanto outros que fazem coisas atrozes estão livres, libertos, né? Mas para o nosso Deus, ele entra nas celas ali, ele liberta, ele opera, ele faz. Porque tem gente que está dentro, né, das celas de uma prisão, mas são livres por dentro. O Espírito Santo está lá. O Espírito Santo faz, fala, visita, alegra. E tem gente aqui andando solta, mas estão encarceradas, enjauladas em suas almas. Então, de fato, é perspectiva. Mas pedimos ainda assim que essas pessoas tenham acesso às suas famílias, essas pessoas que estão presas injustamente. Vamos orar pelos reféns de Israel, os israelenses que estão em freio, e outras pessoas de outros países, reféns, né? Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor chegue com libertação, mas principalmente com salvação
as populações em guerra. Quero pedir também pela irmã Francisca, a mãe do meu amigo Irã, que está enferma, precisando aí da intervenção do Senhor. O irmão Medeiros, pai também de um amigo querido, precisa da intervenção do Senhor. Vamos orar pela Operação Missionária Jesus Transforma, da Igreja Batista, que vai acontecer no mês de julho. Que vidas venham a ser salvas em todo o Brasil e outras igrejas que estão trabalhando com evangelismo. E também quero estar pedindo por nós, né, por minha vida, por esse canal. Eu peço sempre a Deus, Senhor, eu quero que seja para a Tua glória. Se não for para a Tua glória, tira. Eu já tirei, inclusive, algumas vezes do ar, porque eu queria ficar quietinha diante de Deus e saber, Senhor, é para continuar. Se estiver indo para outro foco, Senhor, me mostra. E ali o Senhor me acalmava e me redirecionava para continuar. Então, que o Senhor seja sempre engrandecido aqui e em todas as outras páginas. Vamos orar neste momento. Mais alguém gostaria? Eu gostaria de, nos próximos, chamar vocês para orar, viu? Eu vou combinar antes, não vou pegar você de surpresa, não. Vamos orar nesse momento. Se você tem alguém em sua mente, ou você mesmo, você mesma, as suas famílias, né? Estamos em maio, mês da família, então vamos orar pelas nossas famílias. Vamos orar neste momento. Senhor, grande é a tua bondade, grande é a tua fidelidade, Senhor. Muitas vezes é difícil ao ser humano entender, ó Deus, as manifestações da tua bondade, mas nós, ó Deus, sabemos e pela fé cremos que temos andado debaixo da tua bondade e misericórdia. Quantos livramentos que nós nem sabemos, quantas maravilhas que nós já sabemos, quantos milagres, maravilhas que o Senhor operou em nossas vidas e até já esquecemos. Mas Espírito Santo não nos deixa esquecer. Que o teu Espírito nos traga à memória tudo quanto o Senhor tem feito ao longo da nossa vida. Ajuda-nos a lembrar e sempre trazer à memória a tua bondade e fidelidade. Senhor, eu te apresento, Deus, a nossa leitura de hoje e cada um, ó Deus, que já chegou por aqui, aqueles que vão chegar, Senhor, vai derramando a tua bênção, a tua graça, a tua alegria, vai livrando do mal, Senhor, vai chegando com cura, vai chegando, Deus, com provisão sobre aqueles que precisam. Em especial, eu te peço pelos enfermos com as doenças raras, Senhor Deus, os enfermos que a gente vê ali naquela página, a Adora, assim, o trabalho daquela pessoa, Senhor, aquele senhor mineiro, que eu esqueci o nome dele, mas o Senhor sabe, abençoa ele, sua equipe, sua família, que a graça do Senhor esteja sobre ele, pois ele está ali cuidando de quem não pode se cuidar. Senhor, nós sabemos que o Senhor cuida dele também. Esteja, Senhor, com a Marilene, Senhor Deus, com o Rodrigo, Pai. Eu esqueci o nome de todos, mas o Senhor lembra do nome de cada um. Opera cura, se queres, tu podes. Passa teu bálsamo na pele daquelas pessoas, trazendo cura. Se queres, tu podes. Tudo tu podes. Agora, se não é do teu propósito, Senhor, peço que o Senhor esteja ali manifestando a glória do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia, a bondade do Senhor sobre essas pessoas. Talvez nem estejam ali naquele grupo e a gente nem conheça, mas em todo mundo, em toda a terra, Senhor, a tua graça chegue na vida daqueles, Deus, que precisam do teu conforto, do teu consolo, da tua cura, do teu abraço, do teu bálsamo curador. Nós te pedimos, Senhor. Pedimos, ó Deus, por aqueles, ó Deus, que estão presos injustamente, que às vezes até questionam a tua bondade, mas que eles possam ver a tua bondade em meio à prisão. O Senhor pode tirá-los dali e nós te pedimos que o Senhor abra as portas das prisões para que eles voltem para suas casas, que eles voltem ao convívio familiar. Mas, ó Deus, ainda antes disso tudo, que a graça do Senhor também os alcance, que ali mesmo eles possam encontrar a tua alegria, a tua libertação. Senhor, pedimos, ó Deus, pelos que estão, ó Deus, nos hospitais, nós pedimos, ó Deus, pela Isabel Veloso, nós pedimos pela Ritinha, pelo Helder, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor vá visitando o seu irmão Francisco, irmão Medeiros. Senhor Deus, visita com cura. Senhor Deus, visita com a tua graça, a tua presença, Senhor.
pois ela é maior que a vida. A tua bondade, a tua beleza, Senhor, a tua presença, Senhor, a tua graça é melhor que a vida. Não adianta viver nesse mundo, até em boa situação, em provisão, em bonança, Senhor. Se não tivermos a Jesus em nossos corações, nós não temos o mais importante. Senhor Deus, eu te peço, Senhor, visita os enlutados, visita os sofrentes, Senhor. Em qualquer lugar em que eles estejam, se houver alguém que vai ouvir essa mensagem, alguém que está sofrendo aqui, Senhor, pedimos a tua presença, pedimos a Deus o teu bálsamo, pedimos a Deus que o Senhor vá chegando e fazendo, Deus, tudo mudar. Ô Senhor, vai trazendo vida, soprando vida aos pulmões, Senhor. Vai, ó Deus, operando, Senhor, tua cura. Dá-nos, ó Deus, a bênção de ter, ó Deus, a erradicação da doença de Huntington e de outras doenças, ó Deus, consideradas, ó Deus, incuráveis. Porque a resposta vem da boca do Senhor. O cientista, ele estuda, ele cansa de estudar, que a tua palavra diz que muito estudar é enfada da carne. Mas o ser humano faz aquilo que está possível. Ele estuda, mas a resposta está na tua boca. Basta o querer do Senhor dizer e tudo vai acontecer. Se assim estiverem teus propósitos, pedimos que essa doença seja completamente erradicada. Que ela venha, Senhor Deus, a ser descoberta, Pai, a sua cura, o remédio, o tratamento, e vidas possam ser, ó Deus, libertas. E outras doenças também consideradas incuráveis. Tu és o Deus do impossível, tu és o médico dos médicos. Para ti, isso não é nada. Nós te pedimos, Senhor, opera a tua cura, opera a tua libertação. Mas, acima de tudo, haja salvação no meio da nossa gente, no meio da nossa terra. Pedimos em nome de Jesus e agradecemos por tua bondade. Que os nossos corações se rendam cada dia mais à tua presença. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que possamos ser justos, Senhor Deus, olhados por ti e ditos como Noé. Esse aí eu reconheço que ele é justo. Nós não somos perfeitos, Pai, mas estamos buscando um dia após o outro caminhar nos teus caminhos. E se o Senhor, ó Deus, olhar para nós e disser, essa minha filha, ela não é perfeita, mas ela tem buscado ser justa por meio de Jesus Cristo, e eu a reconheço assim, isso é a maior glória que podemos ter. Olha para nós, Senhor, e agrada-te de nós. Conserta-nos e dá-nos, ó Deus, a vontade, o desejo e a capacidade de ouvir a voz do Senhor e seguir os teus caminhos. Em nome de Jesus, abençoa cada lar aqui representada, cada pessoa que está aqui, a Ceissa, a Ana, o Gerson, o pastor Clóvis que saiu com a sua família. Deus, as famílias aqui representadas, as nossas famílias, vem visitar meu esposo, Walter. Senhor, os nossos pais, nossos irmãos, cunhados, sobrinhos, primos, tios, amigos, ó Deus, visita cada família. Seja um mês de bênção da parte do Senhor. Apesar de todos os ataques do inferno, estejamos firmes e fortes no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Seja bem-vindo, Iveson Paulino dos Santos. Obrigado pela presença. Estejam assistindo nossa live de hoje. Ela vai estar por algum tempo aqui no Instagram, mas nós vamos tirar e colocá-la no YouTube, Fé, Amor e Vida, tá bom? Então, se você perdeu aqui, mas você pode encontrar lá, tá bom? Lembrando para vocês que nesse mês de maio, até o dia 10 de maio, eu vou estar recebendo, se vocês quiserem enviar um vídeo com hinos do cantor cristão. O cantor cristão é o hinário da Igreja Batista. Quando passar essa fase, nós vamos chamar o pessoal para enviar hinos da harpa. E o objetivo é a gente estar trazendo as tradições musicais, né?
a história de cada inário e os hinos, a história dos hinos. Então, participe, envie seu vídeo até o dia 10 de maio com hinos do cantor cristão. Pessoal aí, ó, Ceissa, já vai preparando da harpa, mas é para outro período, tá bom? E enviem para mim aqui, tanto aqui no Fé, Amor e Vida, no direct, pelo WhatsApp, o link está na bio, e também pela minha outra página, que é o Ilana Nascimento Music, que é só sobre música. Então, envia para mim lá ou pelo meu WhatsApp, que está no link da bio, tá? Está lá na bio. Envia para mim que eu vou estar mandando, já estou colocando aqui, e também lá no Ilana Nascimento Music, tá? Deus abençoe a todos vocês, sejam sempre bem-vindos, voltem sempre, se Deus quiser. Amanhã a gente vai estar aqui. Um beijo para vocês, Deus abençoe. Tchau, tchau, Deus é bom. E hoje não teve música, ó. Eu nem posso cantar, não tá na hora de começar a me organizar para trabalhar. Deus abençoe todos vocês, bom trabalho, bom dia em casa, no trabalho, onde vocês estiverem. Deus abençoe. Tchau, tchau.